Privilégio, irmãos, estamos juntos aqui, para participar de mais um partir do pão. Deus, o nosso Senhor, Ele tem nos concedido isso. Se nós olhássemos para nós mesmos, nós não faríamos isso. Nós não daríamos continuidade. Como estamos só nós aqui, eu vi, vocês sabem a minha condição, a condição de vocês também, que não é fácil. Aquele ditado que diz não está fácil para ninguém. Ninguém está fácil. Mas é aquilo, se você olhar para as suas necessidades, você não faz. E se você contar suas necessidades para as pessoas, elas vão dizer, se você sabia que era assim, por que você foi? Então você tem que pegar e ir. Aí eu me apego muito em Elias. Me apego muito em Elias. Vocês observam que primeiro você tem que fazer para Deus. Primeiro você tem que fazer para Deus, para depois você ser recompensado com aquilo. O profeta Elias, quando ele foi na casa da viúva, o azeite tinha acabado, tudo tinha acabado na casa dela. Ela só tinha um pouquinho de trigo, poucas coisas para fazer um simples bolo para ela e para o filho dela e depois morrerem. Porque já a seca tinha tomado conta, já não tinha um alimento mais ali. E o profeta Elias, quando ele chegou naquela casa, quando ele pediu algo para a mulher, ela disse, o que eu tenho é suficiente para que eu possa fazer para mim, um bolo para mim e meu filho, para que depois nós morramos. O profeta Elias disse, façai para mim primeiro. E aquela mulher, ela fez primeiro para Deus. Amém. Amém. Ela fez primeiro para Deus. Então, se você olhar as suas condições, você não faz primeiro para Deus. Você faz primeiro para Deus. Depois que ela fez primeiro. Por que ela fez para Deus? Porque ela fez para o vaso que Deus estava usando. Deus usa seu profeta. Então ela fez primeiro para Deus. Deus comeu aquele bolo através do seu profeta. E ela entrou triste para dentro da casa dela. A hora que ela esbarrou na botija, o azeite derramando, o trigo não parava de jorrar até para fora da vasilha. Porque ela fez para Deus primeiro. O que simboliza isso? Simboliza o alimento que é a palavra de Deus, que nunca vai faltar para vocês. Vai faltar para muitas pessoas, porque elas não sabem o que é Deus. É por isso que é muito importante, eu não sei quando eu vou parar de entrar nessa passagem de Mateus 16:3. Vamos ler juntos? Está escrito, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo, quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Senhor Deus, Pai Celestial, obrigado pelas Escrituras, ó Pai. O Senhor Jesus disse, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Então é o que estamos fazendo, ó Deus. Estamos ministrando a Tua palavra, Senhor. Levando seus filhos de volta para as Escrituras, ó Deus. Examinando as Escrituras, porque sabemos que saímos do Senhor, ó Pai. E sabemos que a vida eterna está nas Tuas palavras, Pai. Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. E é só disso que nós estamos nos alimentando, ó Deus. Muito obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado pelos meus irmãos que aqui estão, Senhor. Pai Santo, se fosse somente um, eu estaria aqui da mesma forma, Senhor. Obrigado por eles, Senhor. Pai Santo, eu peço que os guarde, Senhor. Eu peço que acrescente o entendimento deles, ó Deus. Pai Santo, que livra-os do mal, ó Pai. Que eles possam ter uma mente ampla para entender a Sua palavra, Deus. Porque as demais pessoas não entenderão isso. Serão apenas igrejeiros, ó Pai. Mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Amém. Obrigado por isso, Senhor. Pedimos encarecidamente no nome de Jesus Cristo, para a Tua glória, hoje e sempre.
Amém, Senhor. Então, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, era como estamos nós aqui agora. Jesus chegou para os discípulos e disse: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus não estava perguntando o que a igreja dele achava, o que os discípulos dele achavam. Ele estava perguntando o que as igrejas vizinhas falam, o que as outras pessoas falam. E eles falam no plural, são todos os discípulos dizendo. Eles disseram, uns, João Batista, era o que eles achavam. Outros, Elias. Outros, Jeremias ou um dos profetas. Vocês observam que o mundo religioso, eles não sabem quem é Jesus. Essas coisas somente a igreja que sabe. Somente a igreja. Aí ele perguntou para a igreja, ele perguntou para os discípulos, falou assim: e vocês? E vós, quem dizeis que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? Jesus estava dizendo. Porque Jesus já vinha andando tantas vezes com eles. Eles tinham visto tantas coisas que Jesus tinha feito. Agora Jesus precisava entender, saber deles, se eles tinham realmente entendimento da palavra ou não. Vocês observam que foi somente Pedro. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vocês observam que a pergunta foi feita para todos eles. E Pedro teve a revelação da palavra. Pedro teve a revelação. É o que eu tenho dito sempre falo para as pessoas, que Satanás vai fazer você pensar que tudo isso é o que você precisava. Pedro achou que ele já tinha tudo, porque ele já sabia quem era o Filho de Deus. Muitos da mensagem já estacionaram, porque eles já sabem que Jesus não é o próprio Pai. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Deus só revela a palavra dele para filhos. Existe uma diferença entre a igreja e a noiva. Existem dois grupos. Quando a palavra sai da boca de Deus, porque a Bíblia diz que todos serão ensinados por Deus. Aí a turma fica imaginando um espírito que você não vê e só ouve a voz dele, porque é Deus que está ensinando. Não é assim que Deus faz. Todos serão ensinados por Deus, porque Deus levanta um homem e aquele homem passa a ser as cordas vocais de Deus. Amém. Aí que Deus está ensinando as pessoas. Não é que você vai ficar ouvindo vozes, não é assim não. É verdade. Todos serão ensinados por Deus. William Branham diz que em todas as eras, são 7 eras da igreja, ele diz que em cada uma delas, ou em todas as eras, nós temos o mesmo padrão. Amém. Nós temos o mesmo padrão. Se é o mesmo padrão, é o mesmo modelo. Se nós andarmos nessa rua aqui, vocês vão ver que as casas são todas iguais, porque são o mesmo padrão. O mesmo padrão. Então não pode mudar. Então o mesmo Deus que falou na primeira era da igreja, a mesma forma que ele tratou na primeira era da igreja, ele tem que tratar na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta e na 7ª era, porque é um padrão só. É verdade. É o mesmo Deus usando vasos humanos. Amém. Então Simão Pedro teve o entendimento da palavra, e por saber quem é Jesus, porque é a revelação, ele foi bem-aventurado. Amém. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai te revelou isso. Então é um privilégio Deus mesmo revelar algo para vocês. Então são duas classes na igreja. São duas classes ouvindo um culto. Existe o rema e o logos. O que é o rema? O rema é a expressão vocal, é a voz
E o Logos é a vida que está por trás da voz. Amém. Então são dois grupos. Um vai ouvir a palavra e o outro vai entender a vida que está por trás da palavra. É isso que vai fazer as pessoas fazer morrer a si mesmo. É a vida que está por trás da palavra. Vocês observam que quando Jesus conversou com Filipe, porque Filipe ficou desesperado. Quando Pedro já teve a revelação, e Filipe chegou e falou: Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. E Jesus disse: há tanto tempo estou convosco, Filipe, não sabes quem eu sou e não me conheces, Filipe. Mas só que Filipe entendeu a vida que estava por trás dessas palavras de Jesus. Amém. Graças a Deus. Outros que estavam ali não entenderam. Eles entenderam as palavras de Jesus. Mas a vida é somente a noiva que entende. Muitos estão pregando a mesma coisa, mas não tem a vida por trás da palavra. Então não tem como a igreja, aquelas pessoas que estão sentadas ouvindo determinado pastor, conseguir se alimentar da vida, porque aquele próprio pastor está se alimentando só da palavra. Ele não está se alimentando da vida. O irmão Brana disse que fé é uma substância. Se é uma substância, você precisa se alimentar dela para você começar a crescer espiritualmente e ficar forte. Amém. Amém. E não basta você ser forte, você tem que ter resistência. Observa uma casa, você coloca um chuveiro na sua casa, aquele chuveiro, a força que vem ali da energia elétrica, se a resistência daquele chuveiro não for boa, ela vai se romper. É verdade. Às vezes você deixa a pressão da água, para a água ficar mais quente, você deixa a pressão da água até mais fraca, para que aquela água possa aquecer mais você no inverno. Se a resistência não for boa, ela vai romper com aquilo, com a força da energia que está entrando ali. É verdade. Está entendendo? E assim somos nós espiritualmente. Você tem fé. A fé é uma substância. Você começa a se alimentar da fé, você começa a ter forças. Agora você precisa da doutrina para você poder ser resistente. A fé produz força. E a doutrina vai trazer a resistência para você poder continuar na palavra de Deus. Porque virá muitas pessoas querendo tirar você do foco. Mas você tem resistência, que é a doutrina. Você teve a substância, que é a fé. Você está fortalecido no alicerce da fé. E você não está só forte, agora você está resistente. As pessoas vão chegar para você e falar assim: mas sua igreja é muito pequena. Aquilo que você está ouvindo lá, a gente já ouviu várias vezes. A que culto que ele vai pregar? É aquele culto lá, mas aquilo lá nós já pregamos tantas vezes na nossa igreja. Aí você observa o tipo de vida da pessoa, ela continua do mesmo jeito. Por quê? Porque ela está ouvindo a palavra. Ela não está se alimentando da vida que está por trás da palavra. Você come uma fruta, aquilo é muito bom. Mas o melhor que está nela é a vida, aquilo que vai te manter, a substância daquilo. E assim é a palavra de Deus. O alimento que você faz na sua casa, às vezes você coloca aquele tempero tão gostoso na comida, que a sua vontade é de comer 2 ou 3 pratos de comida, porque a comida está muito boa. Mas o seu organismo, ele não precisa do tempero, ele só quer os nutrientes da comida. Então a pregação não precisa ser muito bem arranjada. Ela só tem que ter nutrientes para manter você na palavra de Deus. Amém. É verdade. Amém. Tem que ter resistência. Você precisa entender a doutrina. Por isso que a palavra de Deus diz: todo aquele que prevarica e não persevera, que não tem resistência, que não continua na doutrina de Cristo. Entendeu? Tem que ter resistência. Senão você vai perseverar, senão você vai sair fora. Você é forte, mas você caiu porque não tinha resistência. O calor do pecado foi muito forte, a resistência se rompeu. Então Pedro teve a revelação, e Jesus, bem-aventurado é super, porque agora você já teve a revelação da palavra. As coisas não tinha encerrado com Pedro. Ele achou que tudo que ele precisava era aquilo, saber quem era Jesus. As pessoas estão pregando a doutrina,
de uma forma natural, mental, mas ela não tem o espiritual, ela não tem a dinâmica. O motor de um carro sem a dinâmica não funciona, sem a faísca para fazer o motor girar, ele não vai. Ele precisa de algo mais. Não adianta você virar a chave, não tem combustível, o motor está ali, mas tem o que no carro para que ele possa virar? Existe o que na sua vida que você possa continuar andando na palavra de Deus? Tem que ter essa faísca do Espírito em nós. Então não bastava, Pedro ele ficou sossegado. Eu já tenho. Satanás fez com que Pedro pensasse que já estava tudo bem. Satanás não podia dizer para Pedro que Jesus não era o Filho de Deus, porque Deus já mostrou para ele. Então Satanás agora tinha que mostrar para Pedro que já estava tudo bem. Pedro, você não precisa de mais nada. É por isso que quando fala da igreja em Laodiceia, a palavra diz, rico sou. Ela é rica. Estou enriquecido e de nada tenho falta. Porque ela já conhece. É verdade. Ela não sente falta de mais nada. Mas a noiva, ela sempre precisa de algo mais. Ela precisa crescer mais um pouquinho. A coisa que ela fazia ontem, ela já não vai querer fazer hoje. Eu já cheguei a falar para os irmãos, se o mesmo entendimento que você tem hoje é o mesmo entendimento do começo do ano, ou o mesmo entendimento de um mês atrás, você não está aprendendo. Você não está aprendendo. Observa a fé, essa fortaleza, essa substância, esse alicerce